aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui, Silvano Silva, trazendo aquelas matérias especiais que eu sempre trago para vocês nos fins da tarde. Até que essa semana eu trouxe poucas matérias especiais, me concentrei mais no dia a dia da política, que é aquele quadro que eu conto para vocês todas as principais notícias do dia, sempre às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Você que ainda não assistiu, põe aí na sua agenda e se programe para todas as manhãs assistir comigo ou ouvir de mim minha opinião sobre as principais notícias do mundo da política. Mas agora eu quero comentar sobre a Venezuela, mas não como das outras vezes. Todos vocês sabem que o meu canal está cheio de vídeo comentando sobre a dor da Venezuela. Tem o Venezuela destruída, tem o Venezuela agoniza, tem o Venezuela sobre a catástrofe. Há vários vídeos sobre Venezuela no meu canal. Mas hoje eu quero um tema diferente. Eu quero que você entenda o que está acontecendo na Venezuela. Eu quero que você entenda quem é o Maduro. Eu quero que você entenda como é que chegamos até o ponto que está hoje, né? Então, o meu objetivo de hoje é trazer conhecimento para você sobre o que realmente está acontecendo na Venezuela. E eu quero continuar incentivando você que quer mandar dicas de matéria, manda para o meu e-mail que com certeza eu estarei vendo. Eu já vi algumas pessoas que mandaram matéria para mim, algumas dicas de matéria, eu estarei respondendo. Desculpa não ter respondido, que essa semana tá tudo muito corrido para mim. Ok, pessoal? Então vamos junto aqui. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito, aperta o sininho para você ser notificado de cada nova informação e dá aquela curtida, mesmo antes de assistir o vídeo. Dá curtida, porque as pesquisas comprovam que as pessoas assistem o vídeo, gostam, mas esquecem de dar curtida. Então a primeira coisa, dá curtida para ajudar a conceituar os nossos vídeos na rede, ok? Então vamos junto para a pancadaria. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, uma pergunta, e depois eu mesmo estarei respondendo, é o seguinte: gente, você sabe quem é o Maduro? Quem é o Nicolás Maduro? E tem uma coisa interessante sobre o Maduro. Eu estava pesquisando sobre a vida do Maduro para trazer conteúdo para essa matéria, e o Maduro pode acontecer de ele ter algum parentesco com o juiz Sérgio Moro. Meu Deus do céu, será, gente? Porque o nome do Maduro todo é Nicolás Maduro Moros, mas só que o Moro dele é com S no final. Mas se fosse Nicolás Maduro Moro, aí será que seria o mesmo? Ou será que é uma transliteração por causa do latim, né? Que lá tudo tem um S no final. Então, quem sabe o Maduro pode ter algum parentesco. Eu tô brincando, com certeza não tem parentesco nenhum, mas é verdade. O nome do Maduro todo é Nicolás Maduro Moros. E vamos lá, continuando. Ele nasceu no dia 23 de novembro de 1962. Ou seja, o Maduro tem hoje 56 anos de idade. Gente, o Maduro é novo, hein? Eu acredito que ele tem um projeto de poder para viver igual o Hugo Chávez, para morrer como presidente da Venezuela. Eu acho que é o que passa na cabeça dele, né? Ele tem 56 anos de idade hoje. E uma coisa interessante sobre o Maduro, que na sua juventude ele trabalhou como maquinista de metrô. É isso daí, ele era maquinista de metrô, mas ele era envolvido em movimentos sindicais. E aí ele foi crescendo, e ele ganhou, quando o Hugo Chávez ganhou em 98 para ser o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro venceu para ser deputado federal, se não me engano, deputado federal. Eu não conferi bem isso, mas aí, se não me engano, ele ganhou para ser deputado federal, e daí começou a crescer. Conta-se que passou alguns anos, né? Em 2006, o Hugo Chávez fez o convite ao Maduro para ele ser o ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Então o Maduro ele ficou como ministro das Relações Exteriores de 2006 até 2013, que foi o ano que ele tomou posse. Até que de 2012, em 2013, ele já era o vice do Chávez, que Chávez já estava cambaleando, né? Morria, não morria, então ele era o vice constitucional, e quando o Chávez morreu, ele praticamente assumiu como presidente, que ele era o vice, né? Então o que acontece, pessoal? O Maduro, ele não é um cara bobo, ele é um cara conhecedor. Ele, como ministro das Relações Exteriores da Venezuela, ele viajou vários países, ele conhece o mundo, ele conhece os meandros da política, não é bobo, tá? Não é bobo, é um cara sagaz, é um cara inteligente, é uma pessoa que é estudada e sabe muito bem o que está fazendo. Então, se alguém acha que o Maduro é bobo, cuidado. Mas o que acontece, pessoal? Vamos aqui entrando um pouquinho mais. O Maduro, comentando um pouco sobre a família do Maduro. O Maduro é casado com a Cília Flores. Cília Flores é o nome da esposa do Maduro, e ele tem um filho. Pelo que os estudos que eu peguei sobre a vida do Maduro, ele só tem um filho. O nome do filho dele é Nicolás Maduro Guerra. Olha aí, hein? É o mesmo nome do pai, mas só que com Guerra no final. Nicolás Maduro Guerra. Então,
pronto para ir para a guerra, né? Maduro. E eu tenho algumas coisas aqui interessantes para passar para vocês. Quando o Hugo Chávez morreu, eu não vou retroceder muita história para esse vídeo não ficar tão gigante, mas quando o Hugo Chávez morreu em 2013, o Maduro assume como presidente, que ele era o vice-constitucional, né? Ele assume como presidente. Em 2014, se eu não me engano, teve eleições e o Maduro ganhou para presidente. Essas eleições que aconteceu, já comenta-se que houve muita fraude, mas não houve tanta reclamação assim não. Tinha fraude, mas não tanto. Ele ganhou e foi aceito normal. Só que desde 2010, olha bem a data, 2010, anote essa data. Eu não vou ficar anotando aí na imagem não. Mas 2010, o Maduro já estava pegando uma crise que estava na Venezuela, uma crise desde o período do Hugo Chávez. Uma crise muito grande, eles contam que era porque tinha sanções, eles contam também que houve crises, as crises que atingiu o mundo, atingiu a Venezuela, então só a desculpa dele, crise, e depois eles tentam culpar a maioria dos países dizendo que botaram sanções sobre a Venezuela. Mas de 2010 em diante já tinha uma crise que estava arrebentando, arregaçando a Venezuela. E muita gente sabe, isso é fato, tá? O Hugo Chávez, no seu período presidencial, ele focou totalmente no petróleo, ele focou totalmente nesse bem que vem da terra e a indústria não foi tão contemplada nesse período dele. Então, acontece que muitas empresas fecharam, não houve tanto investimento em indústria e só no petróleo. Então, quando o petróleo começou a perder o seu valor, começou a diminuir o seu preço, então a Venezuela começou a sofrer muito. Então, desde 2010 já tinha essa crise. Quando o Chávez morreu, em 2013, a crise já estava muito grande. E quando o Maduro assume, também tinha uma crise grande, só que o Maduro ganha para presidente, e ele pede poderes constitucionais especiais, ele pede poderes totais. E ele teve poderes totais. Juntamente com a crise, e juntamente com uma série de pessoas achando que ele tinha garfado as eleições, que ele tinha roubado nas eleições, porque o grupo do Chávez continuava mandando em tudo, houve muita manifestação na Venezuela em 2014, e foi esse período que o bicho pegou de verdade. 2014 foi quando vocês viram aquelas manifestações gigantescas na Venezuela, que o mundo todo ficou sabendo, né? Muita manifestação. E aí o que aconteceu? A manifestação foi ficando cada vez mais intensa, e o Maduro mandou o exército, que eles já chamam de Guarda Nacional, sentar o dedo dos manifestantes. E conta-se que o pessoal estava manifestando e eles atiravam dos prédios, matando o manifestante, dando tiro. Era tiro, tem vários vídeos, olha na internet, eu não vou passar isso aqui para você, porque isso é um fato comprovado, de domínio público. Eles sentavam o dedo, tinha gente que comentava que eram atiradores de elite, ou seja, snipers vindo de Cuba, para tentar demonstrar para o povo que a manifestação deles não tinha poder nenhum contra o Maduro. E mataram milhares de pessoas. Gente, não é contado a quantidade de pessoas que morreram, porque o próprio Maduro escondeu os números, mas morreu muita raça de gente. Então aí houve uma ruptura total entre o povo e o governo da Venezuela, né? Mas ele continuava sendo apoiado pelo grupinho, que a Venezuela tem um grupinho de bolivariano, de gente que concorda com Chávez, que são adoradores desse governo. Esse grupinho, eles continuaram sendo protegidos, sendo mantido pelo governo de Maduro. Mas continuando, em 2014 eles sentaram o dedo, mandaram bala em cima do pessoal. Em 2015 houve as eleições, né, em todo o país, na Venezuela, para definir senadores, deputados estaduais, federais, aquela coisa toda, e o Maduro tomou uma surra nas urnas. A oposição tomou o controle do parlamento. E acreditava-se que, pela oposição ter tomado o controle do parlamento, eles teriam agora algum poder, alguma voz na Venezuela. Mas não teve. O que o Maduro fez? O Maduro se uniu com a Suprema Corte, ele se uniu com os chamados tribunais eleitorais, que tem muito na Venezuela, e ele se uniu com o exército, com as Forças Armadas. Então esse apoio da Suprema Corte, tribunais eleitorais, o Maduro conseguiu fazer tudo o que queria. Mesmo quando o parlamento determinava uma coisa, ele ia lá e derrubava na Suprema Corte. Então o Maduro continuou com poderes total. Mas aí continua, isso foi em 2015. Quando chega em 2017, acontece uma coisa sinistra. O Maduro, vendo que o parlamento era opositor ao seu governo, o Maduro fez agora, em 2017, uma nova Constituição. Ele fez uma Constituição do jeito que ele queria. O que essa Constituição fez? Tirou o poder do Congresso, o poder do parlamento, e deu ao presidente da República, no caso o próprio Maduro, poderes totais e ilimitados para ele fazer o que ele quisesse. E isso foi sancionado tanto pela Suprema Corte, como pelos tribunais eleitorais, que estão na mão também do Maduro. Então, quando aconteceu isso, aí o bicho pegou, houve uma ruptura total na Venezuela. Quando chegou esse ano de 2018, em maio de 2018, houve as eleições presidenciais na Venezuela.
Gente, nas eleições presidenciais, houve uma total fraude descarada, ele ganhou com uma fraude descarada, que o próprio Brasil disse que não houve uma votação correta. A maioria dos países do mundo, né, soltaram nota contra a eleição de Maduro, e depois dessa eleição houve uma ruptura total, de forma total agora, entre a Venezuela e entre os venezuelanos, o povo da Venezuela, e o governo de Maduro. Sendo que eu lembro para você que existe um grupinho que apoia o Maduro, que é aquele grupinho bolivariano, que recebe do governo, né? Então esse grupinho sempre apoiou a ditadura de Nicolás Maduro. Dá dando para você entender um pouquinho de como chegamos a essa crise? Então a crise foi aumentando, houve uma crise interna muito grande, houve pressões externas, e depois que o pessoal viu que não há mais uma democracia na Venezuela, que o presidente tem poderes totais, que ele fraudou as eleições, que ele estava perseguindo e matando opositores, então acabou. Houve uma ruptura da maioria dos países que começaram a botar sanções sobre a Venezuela. E daí começou a acontecer essa fuga de pessoas, porque começou a faltar comidas básicas na Venezuela, faltou coisas mínimas para comer, começou a se mostrar em toda a mídia os mercados vazios, o povo fazendo fila gigantesca para comer carne, para comprar carne estragada para comer. Tá? O povo da Venezuela sai igual zumbi na rua atrás de comida, porque não tem dinheiro para comprar comida. O dinheiro não consegue comprar nada, como tem um vídeo que eu acabei de postar aí para vocês. Um vídeo que eu fiz sobre o massacre da Venezuela. E nesse vídeo eu comento para vocês que a inflação na Venezuela é mais de 1000%. É uma inflação gigantesca, a maior do mundo e a maior de todos os tempos. Então o que acontece? O Maduro fez algo mesmo para destruir, e ele conseguiu. Agora ele tem poderes total, ele faz o que quiser na Venezuela, né? E o que aconteceu? O povo espera que alguma coisa aconteça para que haja alguma mudança. Só que o que aconteceu? Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Vamos voltando aqui e trazer para os nossos dias atuais. Como eu disse, em maio ele ganhou como presidente, uma eleição fraudada, todo mundo concordou. Só que em outubro de 2018, esse ano ainda, aconteceu algo no Brasil que abalou Maduro, que abalou a Venezuela. O que foi que abalou? A vitória de Jair Messias Bolsonaro como presidente do Brasil. Quando o Bolsonaro vence como presidente do Brasil, demonstrando que não aceitava o governo da Venezuela, e o governo da Venezuela sempre foi apoiado totalmente pelo governo do Brasil, que era governo do PT desde 2002, ele começou a sentir uma oposição à altura. E quando começou a haver a movimentação dos Estados Unidos, né, juntamente com o Brasil, para fazer alguma coisa, para criar sanções, boicote, e até que o pensamento era ter uma ação militar na Venezuela para tirar Maduro do poder, Maduro ficou desesperado. O que o Maduro fez? Ele foi correndo para a Rússia. Ele foi se ajoelhar aos pés, né, do Vladimir Putin, e ele foi pedir ao Putin que fizesse alguma coisa para o ajudar. O Putin prometeu que lhe emprestaria algum dinheiro, e nessa semana, né, que passou agora, o Putin mandou 2 caças supersônicos, 2 caças com capacidade de carregar armas nucleares para a Venezuela, para dizer para todos os países da região, olha, se meterem com a Venezuela, vão estar se metendo com a Rússia. Então, depois que ele saiu dessa reunião com a Rússia, ele foi para a reunião da OPEP, e havia já um acordo aí com Vladimir Putin, né, e com vários países da OPEP, que diminuiria a quantidade de barris de petróleo. Então, o Maduro acreditava que se diminuísse a quantidade de produção de petróleo, o preço aumentaria, e então ele conseguiria diminuir a crise da Venezuela. E ele fez uma propaganda voltada para isso. Dá uma olhada nessa propaganda aí sobre essa questão do petróleo. Dá uma olhada. Buenas noticias, el acuerdo que se ha logrado en Viena para mantener la alianza estratégica entre los países productores OPEP y los países productores de petróleo no OPEP. Quiero agradecerle a Rusia, al presidente Vladimir Putin, a Arabia Saudita, a todos nuestros socios, por, luego de estas intensas negociaciones, haber logrado el acuerdo de la reducción de 1.2 millones de barriles diarios. Este logro va a permitir la estabilización de los precios a un nivel justo. Justo para los productores, justo para los consumidores, justo para la economía en general. Es una noticia importante para la economía venezolana. Puedo decir que estamos terminando un año exitoso en la geopolítica mundial de la Revolución Bolivariana. Quando ele pega, vocês viram esse vídeo, depois que ele vai nessa reunião, ele começa a dizer que tudo vai mudar, que agora a Venezuela vai crescer. Ele começou porque ele recebeu dinheiro do Putin, apoio do Putin, a OPEP diminuiria a produção do petróleo, então ele acreditava que a Venezuela receberia um dinheiro, mas isso não consegue tirar a Venezuela do atoleiro que a Venezuela entrou, do buraco em que a Venezuela está, não consegue tirar, tá? Então tudo que ele está fazendo é uma mentira. Agora no programa de TV da Venezuela, as TVs que ainda estão abertas, que são apoiadores do governo, porque todos os canais de TV
que são contra o governo de Maduro, ele mandou fechar, ele fechou. Já havia fechado alguma no período de Hugo Chávez e fechou algumas também no período de Maduro. Então o que acontece? Ele fechou, mas agora ele está jogando um monte de mensagem de otimismo para o povo, dizendo que a história mudou. Mas não mudou coisa nenhuma, mentira. Tanto que já aproximadamente 6 milhões de pessoas já fugiram da Venezuela, por isso que o Brasil está se enchendo de venezuelano, Chile, Colômbia, todos os cantos, todos os países em redor, porque a Venezuela está quebrada, literalmente quebrada. Dá uma olhada nos outros vídeos que eu tenho aí, o PIB da Venezuela já reduziu mais da metade. É uma situação horrível, uma catástrofe humanitária, tá? E continuando para você, então começou a jogar mensagem gente, para ver se o povo engole que as coisas estão mudando. E aí, pessoal, nessa ideia de que tudo poderia mudar, teve as eleições municipais na Venezuela. E nas eleições municipais, houve vários observadores do mundo, e ele convocou o pessoal para ver, olha, a Venezuela mudou, aqui há uma democracia, a democracia aqui é forte. Então, observadores do México, observadores da OEA, e ele começou a comentar um monte de coisas. Soltou até um vídeo, olha esse vídeo aí, exaltando a democracia da Venezuela. Hoy estamos celebrando la elección número 25 en 20 años. En Venezuela tenemos una democracia protagónica, popular, que se ejerce todos los días. Somos una fuerza real, yo siempre digo, pero no somos de verdad para un día, o para un año, o para una elección. Somos de verdad para la historia. Nosotros los bolivarianos, los chavistas, somos un poder espiritual real, verdadero, que existe en cada hogar, en cada comunidad. Démosles gracias a Dios por nuestra libertad y démosles gracias a la historia que Venezuela tiene una democracia fuerte. Esse vídeo aí era tudo mentira, porque houve um boicote da oposição. E olha como ficaram as ruas da Venezuela durante a eleição. Dá uma olhada nessa foto. Observa, tudo vazio. Conta-se que o povo dizia, para que a gente vai votar? E o pessoal disse, em vez de perder tempo votando, eu vou sair à rua para procurar comida, porque é de comida que a minha família está precisando. Então, gente, as eleições, ele quebrou a cara, ele tentou passar uma imagem para o mundo de que estava tudo bem, e se ferrou, porque o povo não compareceu para votar. E quando o povo não compareceu para votar, e o Maduro, que não é bobo, é inteligente, percebeu que só essa manobra de mexer com a imagem, essa manobra de dizer que uma democracia não resolveria, ele agora partiu para o ataque. E qual o ataque? Ele inventou uma história de que havia um complô para o matar. Gente, quero deixar bem patente para vocês que isso é uma invenção da cabeça dele por causa do seguinte: os Estados Unidos vai botar sanção? Vai, já está botando. O Brasil vai botar sanções? Vai. Mas ninguém partiu para tentar matar o Maduro ainda. Ninguém partiu para a guerra ainda. Quando isso acontecer, acontecerá por meios oficiais. E alguém vai dizer, você é muito bobo, você é muito idiota. Com certeza os Estados Unidos já mandou matar o Maduro. Meu amigo, tomara. É melhor morrer um Maduro, desculpa dizer, tu pode até ficar com raiva de mim, mas é melhor morrer um Maduro do que morrer um monte de jovens que não tem nada a ver com isso, ok? Numa guerra. Mas vamos acreditar e esperar que não aconteça nenhuma guerra dentro da Venezuela, ok, pessoal? Então eu não acredito que teve essa situação. No meu entender, o Maduro, entendendo a situação, ele se antecipou. Ele disse, vou fazer um complô, dizer que vai haver uma guerra, que estão tentando me tirar do poder, e vou conseguir, né, os olhares do mundo para mim e demonstrar que tudo que está acontecendo no meu governo não é minha culpa, é culpa de opositores. Essa foi a jogada inteligente do Maduro. E tem muita gente caindo nessa jogada. E vamos lá então. O Maduro, ele tentou criar uma falsa imagem de que tudo vai bem, mas não deu certo. Mas agora ele tenta mostrar, fazer uma imagem de que ele tem um inimigo. E quem seria o inimigo do Maduro? Os Estados Unidos querem me destruir. O Brasil do Bolsonaro quer me destruir. Né? A Colômbia do Ivan Duque quer acabar comigo. Então o Maduro começou agora a jogar essa imagem para o mundo todo. E ele fez uma coletiva de imprensa, trazendo para todo mundo uma série de fatos que ele dizia que tinha descoberto um complô para o matar, que isso é tudo invenção da cabeça dele. E eu quero que você veja agora. A primeira coisa que ele comenta é sobre os planos de invasões da Venezuela. Dá uma olhada. A base da Fuerza Aérea Eagle. Se están entrenando grupos de fuerzas especiales para una agresión quirúrgica contra bases aéreas y bases militares venezolanas. Su objetivo es desembarcar, tomar, neutralizar la base aérea Libertador de Palo Negro, la base naval de Puerto Cabello e a base aérea de Barcelona. Então ele está comentando sobre como seria essa invasão. Isso aí é mentira da cabeça dele, essa invasão não foi arquitetada ainda, e se fosse arquitetada, com toda certeza não chegaria na mão do Maduro, e nem agora que ainda não foi arquitetada. Então ele criou essa ideia de como eles poderiam atacar
a Venezuela. Tanto que a Venezuela e a Rússia agora vão fazer manobras militares para se preparar para uma guerra. Aí depois ele soltou um vídeo interessante dizendo que os Estados Unidos soltou milhões na Venezuela para comprar os oficiais do Exército e das Forças Armadas. Dá uma... Igualmente, desde los Estados Unidos se ha aumentado el dinero de partida secreta dirigida al soborno y a la compra y al quiebre de oficiales venezolanos para que los utilicen en un pronunciamiento, en un disturbio militar contra el gobierno legítimo y la democracia venezolana. Han aumentado la cifra de 40 millones de dólares a 120 millones de dólares. Y ese recurso, si alguien lo investigara en Estados Unidos con seriedad, encontraría las manos de John Bolton metido en ese recurso. En operaciones que vienen de Estados Unidos financiadas, dirigidas desde Colômbia. Houve comentando agora, estão tentando comprar meus oficiais para se levantarem contra mim. Isso também não houve. Eu tenho certeza de dizer para você que se os Estados Unidos comprar algum oficial, o Maduro não vai nem ficar sabendo. Ele não vai nem descobrir desse dinheiro. E se ele descobrir que algum oficial foi vendido para os Estados Unidos, com certeza ele vai arrancar a cabeça desse oficial fora. Então tudo que ele criou é uma cortina de fumaça, uma invenção para fazer o que a esquerda faz de melhor no Brasil e no mundo. Se vitimar, dizer eu sou vítima de um grande complô mundial contra o governo bolivariano, que todo mundo sabe que é uma grande safadeza. E aí, gente, ele apontou o canhão também para o Brasil, dizendo que o Brasil de Bolsonaro estava apoiando um ataque contra ele, para o matar, e ele comentando sobre o nosso vice-presidente, né, o general Mourão, dizendo que o Mourão é louco. Ele disse várias vezes, o Mourão é um doido, o Mourão quer me matar, o Bolsonaro não, mas o Mourão quer invadir a Venezuela e quer me matar. Então eu acho que o Nicolás Maduro está tendo pesadelos com o Mourão. Gente, coisa muito séria. Que o Mourão tinha dito mesmo com o Eduardo Bolsonaro, ele disse o seguinte, a minha primeira missão de paz vai ser na Venezuela para resolver a situação da Venezuela. Então o Brasil quer ajudar os venezuelanos, sim, mas essa história que ele está criando é cortina de fumaça. Então eu finalizo dizendo para você que a situação atual da Venezuela é essa. Depois que ele passou essa história, ele está recebendo agora apoio da Rússia, conta-se que a China vai apoiar também, o Irã diz que vai mandar 3 navios de guerra para a Venezuela, o pessoal está dizendo que vai mandar navio de guerra, caça de guerra, tem que mandar comida. O que o povo da Venezuela precisa é comida. Eles estão morrendo de fome, tá, gente? É uma das maiores catástrofes humanitárias do mundo. É o que está acontecendo na Venezuela hoje. Sem brincadeira, gente. Tá feia a situação. Assista os meus vídeos aí no meu canal sobre a Venezuela que tu vai ver tudo. Vídeos, imagens do que realmente está acontecendo. Tem cenas aí que parecem da Segunda Guerra Mundial, do nazismo de Adolf Hitler. Tem cenas aí que são cruéis do que hoje está acontecendo na Venezuela. Então o que acontece, pessoal? Os Estados Unidos quer mexer na Venezuela, quer fazer, mas primeiro o foco é sanções, o foco é boicote, o foco é diplomacia. Se essas coisas não resolver, aí sim, tanto o Donald Trump como o Luiz Almagro, que é o presidente, o diretor hoje da OEA, como todas as pessoas que estão em volta, disse, se não resolver boicote, sanções, então por último acontecerá ação militar. Mas todo mundo quer resolver isso numa boa para trazer paz e prosperidade para o povo da Venezuela. Eu vou soltar um vídeo agora para você que a oposição da Venezuela, a oposição, respondendo a Maduro diante de todos os ataques que ele fez contra o Brasil. Mourão es el vicepresidente que todos los días dice que va a invadir a Venezuela, que Brasil va a utilizar sus fuerzas militares. Declaró, aquí está la agencia ANSA, General prevé golpe de Estado en Venezuela. General Hamilton Mourão, ahí aparece al lado de Bolsonaro, el que tiene care loco que está ahí al lado, care loco, un loco. Declarar lo que él ha declarado es cosas de loco. Decir que una fuerza militar brasileña va a ingresar a Venezuela es de loco. Ustedes pueden entender la indignación que puede sentir un venezolano, una venezolana, cuando su país es amenazado por un loco como el vicepresidente de Brasil. Me imagino que él va a venir al frente de las tropas, ¿verdad? Cobarde, loco cobarde. Me imagino que ese loco cobarde va a venir al frente de las tropas. ¿Ah? Povo do Brasil, eu tenho vergonha por lo que está falando o narcoditador Nicolás Maduro. Isso não é o que representa o pensamento do povo venezuelano. O povo venezuelano apoia a vocês porque vocês acordaram do comunismo. Pero também quero falar-te a ti, Nicolás Maduro. Tú tienes que respetar
la decisión del pueblo de Brasil. El presidente Jair Bolsonaro es una de las personas más respetadas del país y el general Mourão es el militar más respetado de toda la Fuerza Armada de este país. Los brasileros se cansaron de ti y de tu mejor amigo Lula da Silva. Se cansaron de tus casos de corrupción con Odebrecht. Se cansaron de que sigas robando el dinero de los brasileros a través del BNDES. Se cansaron de que sigas financiando dictaduras en la región con tus amigos del Partido de los Trabajadores. Nosotros no somos como la falsa oposición que te sale a rescatar cuando tú se lo pidas. Nosotros sí queremos en serio sacarte del poder. Nosotros queremos poner orden en Venezuela con libertad, porque nosotros defendemos a la familia, nosotros defendemos a nuestras tradiciones y además porque estamos acompañados por Dios. Así que ubícate, Maduro. Tú no eres un presidente, tú eres un criminal. Libertad ou nada. Então, pessoal, tu viu esse vídeo? Isso aí é oposição, grupos que lideram oposições na Venezuela, né? Isso aí representa a ideia deles hoje. A oposição da Venezuela apoia totalmente Bolsonaro e a oposição da Venezuela pediu que o Brasil entre com uma ação militar na Venezuela. Eles disseram, se o Brasil entrar aqui, nós vamos lutar junto com o Brasil para derrubar o governo de Maduro. Essa que é a grande verdade. Mas eu não quero guerra, ninguém quer guerra. Toda guerra morre muita gente inocente. A gente quer paz para a Venezuela e a gente quer alguma maneira que diminua o máximo possível o impacto, o efeito colateral, que quem sofre mais é quem? É o povo, gente. Então, vamos pensando nisso aí. Ok, pessoal? Então, eu deixo aí para você esse vídeo para que você entenda toda a situação que está passando a Venezuela hoje. Hoje, o Maduro acredita que vai voltar a crescer, porque o OPEP diminuiu a produção de petróleo e o preço do petróleo subiu e a Venezuela sobrevive mais do petróleo. Mas eu, no meu entender, não acredito que isso será suficiente para tirar a Venezuela do buraco que está. A situação que a Venezuela está vai durar anos e anos para eles sair dessa situação. E eles precisam de ajuda de todo mundo, coisa que o Maduro não aceita. O Maduro não quer permitir que entre ajuda humanitária internacional na Venezuela, porque ele diz que o povo da Venezuela não está passando por uma crise humanitária, mas está. Estão passando fome e estão fugindo para todos os países das regiões da América do Sul, desestabilizando a América do Sul. Só o Brasil, entram por dia no Brasil mais de 500 venezuelanos. Na Colômbia, muito mais. No Chile, muito mais. O Chile já recebeu mais de 200 mil venezuelanos. Então, gente, a situação é muito complexa. Então, vamos juntar nossas orações, interceder pela Venezuela e continuar compartilhando esses assuntos, botando pressão sobre esse governo. Se Deus quiser, a partir de janeiro, quando Bolsonaro se tornar presidente do Brasil oficialmente, aí Brasil, Estados Unidos, Colômbia e países em torno da Venezuela vão poder fazer uma pressão de uma forma mais forte, né? Para que Maduro abandone o poder, permita novas eleições na Venezuela e permita que haja de verdade uma democracia na Venezuela. Ok, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo.